Bom dia pessoal, tudo bem? A gente vai estar falando hoje sobre o iluminismo, tá? Assim, quando a gente fala de iluminismo, nós estamos basicamente falando, certo? De um movimento cultural que vai acontecer no século XVIII na Europa, certo? Então tem várias tradições iluministas, tem o iluminismo francês, o iluminismo, né, da Alemanha, da Itália e etc. Entre outros, por vários países daquele continente que foram influenciados por esse movimento. Tá? O iluminismo, quando a gente fala em iluminismo, nós estamos na verdade utilizando uma metáfora, tá? Para a ideia de razão, ou seja, as luzes que teriam origem na razão, na verdade elas iluminariam o caminho, o mundo, e basicamente a escuridão seria a ignorância, a superstição, tudo aquilo que é irracional, tá bom? Então esses autores, né, do século XVIII, eles vão ser autores que eles vão ser herdeiros do racionalismo, certo? Aí vocês devem lembrar do racionalismo lá do segundo ano, no início, lembra? Principalmente René Descartes, mas também de Leibniz, certo? E também de Spinoza, tá? Esses três autores vão estar influenciando esses autores do iluminismo. Só que, assim, é importante, né, antes de a gente continuar a falar sobre como que vai ser a relação entre o iluminismo e a religião, né, e já dizendo que a concepção de entender a religião como um empecilho para o desenvolvimento do indivíduo, que coloca o indivíduo sob tutela de outro, vem especificamente do iluminismo. O iluminismo tem uma visão bem negativa da religião, tá? Só que é importante dizer que eles não são ateus. Tem um certo grupo em particular dentro do iluminismo, desenvolvimento ateu do iluminismo, isso existe sim, mas na grande maioria, né, os iluministas eles eram deístas, tá bom? Essa que era a visão deles. Eu vou estar explicitando o que seria isso. Mas voltando à ideia de razão, vocês devem lembrar que quando eu falei para vocês sobre René Descartes, certo? O René Descartes entendia que nós tínhamos dois tipos de ideias. Nós tínhamos as ideias que eram da experiência, certo? Que vem de fora, e as ideias inatas, as ideias que nós nascemos com elas. Tudo bem? A ideia central do racionalismo era o quê? Que ideias como a ideia de Deus, a ideia de alma, são ideias inatas, ou seja, você não consegue ter acesso a Deus através da experiência. Você não consegue ter acesso à alma através da experiência. Essa ideia só é possível porque você tem, certo? Essa compreensão, essa noção só é possível porque você já tem uma ideia que você nasce com ela. E René Descartes ele desenvolve, né, o discurso, né, o método para demonstrar como chegar nisso, na certeza do cogito, e como dentro do cogito, certo, você consegue chegar a essas ideias inatas. Tudo bem? Então, o iluminismo, apesar de ter como, de certa forma, a influência desses racionalistas, ele não concorda com essa visão de razão. A razão que o iluminista entende é a razão do empirista, ou seja, de John Locke. Se você não lembra, o que seria a visão de Locke? Locke dizia que não existem ideias inatas. Todas as ideias que nós temos na cabeça têm origem na experiência e, na verdade, nós nascemos com uma folha em branco, certo? Assim, só para relembrar vocês, a ideia central dele, evidentemente, ele fala muito mais coisas, mas eu só estou lembrando vocês disso, tá? Porque já que a nossa aula é iluminismo. Então, essa razão do iluminismo, a primeira característica dela é essa, é uma razão limitada à experiência. Tá? Segunda característica dessa razão do iluminismo, certo? É uma razão que está muito mais, vai se destacar muito mais na questão do como fazer do que do próprio conteúdo. Como assim? O iluminismo ele vai propor que ele vai ter uma certa renúncia na ideia de metafísica, que nós não devemos, certo, aceitar ideias metafísicas. Como assim, Cristiano? Os sistemas filosóficos. Eu vou dizer o que seria um sistema filosófico. É assim, no passado, né, começou essa tradição lá no Aristóteles,
O Aristóteles dizia que é necessário uma ciência primeira ou uma filosofia primeira. Uma filosofia que vai tratar, certo, dos temas propriamente metafísicos, das questões, certo, que vão além da experiência. Ou seja, o sentido de metafísica que eu estou dizendo aqui são objetos que estão além da nossa experiência. E essa primeira ciência seria a base para as demais ciências. Tudo bem? Então, seria uma ciência. Ele apresenta 4 definições, tá? Para a gente, o que importa é a ideia de uma ciência além da experiência e dos princípios primeiros. E o que o iluminismo não vai concordar. O iluminismo vai dizer que isso não é necessário, isso não é interessante, certo? Essa ideia de sistema, e que a filosofia ela deve estar muito mais próxima das ciências enquanto tal. Então, o modelo de filosofia para os iluministas não é essa ideia de uma ciência primeira que é base, que é fundamento para as demais ciências, como entendia de certa forma o Aristóteles e também entendia o Descartes. É só lembrar da metáfora da árvore, né? A metáfora da árvore de Descartes é nitidamente isso. Você teria as raízes, certo? Que é a filosofia. Você tem o tronco, que é a física, e as demais áreas do conhecimento são as outras ciências. Então ele está dizendo exatamente isso. Essa metáfora do Descartes, né, que os iluministas não aceitam, está dizendo que a razão, que conhece ideias inatas, e a filosofia deve ser a área que conhece os fundamentos últimos da realidade, certo? Que seriam essas raízes que são base de tudo. E o modelo, né, de ciência seria a física, que as outras, que têm os galhos lá menores, deveriam seguir. O que os iluministas vão propor, na verdade, é que a filosofia deve ter como proposta, né, de análise da realidade a física de Newton. Tá? Então, o modelo deles do que deveria fazer a filosofia está muito mais ligado à física de Newton. Então, eles vão propor o quê? Olha, ao invés de a gente ficar perdendo tempo com hipóteses, fazendo conjunturas sobre o que é possível acontecer, nós vamos se limitar à experiência, vamos tentar captar nessa experiência leis naturais, tudo bem? Leis naturais, e nós vamos tentar descrever essas leis naturais. Tá? Então a proposta do iluminismo vai ser primeiro, de que a razão ela não deve ir além da experiência, então não tem ideias inatas. A razão não deve procurar princípios últimos, pelo contrário, ela deve estar junto com as outras ciências, que naquela época você tinha uma ascensão das ciências, física e várias ciências naturais estavam em pleno desenvolvimento. A filosofia deveria nutrir-se desses conhecimentos, dessas descobertas, certo? Dessas várias descobertas que estavam sendo feitas e refletir a partir disso, e teria como objetivo um objetivo prático: esclarecer, certo? Iluminar as pessoas e diminuir a ignorância, fazer as pessoas confiarem mais nelas próprias, certo? Confiarem mais na sua própria capacidade. Então, o iluminismo é uma filosofia extremamente otimista, certo? É uma filosofia que, basicamente, se você observar o século XVIII, nós vamos estar tendo a ascensão da burguesia, certo? A burguesia como um grupo, certo? Vai estar basicamente se tornando autônomo, independente da própria monarquia, dos nobres, dos reis, certo? E essa filosofia, de certa forma, casa muito bem com essa burguesia e vai ter apoio, porque vai estar dizendo para que essas pessoas devem sair da tutela da minoridade, devem confiar em si próprios, devem confiar na sua própria razão e devem empreender. Tudo bem? Então, o iluminismo ele vai ter como postura exatamente uma visão otimista de como o homem tem. O homem tem a ideia, digamos assim, de progresso, certo? É uma ideia propriamente do iluminismo. O homem está vivendo digamos assim, a vida está melhorando, essas ciências podem melhorar a vida do homem, e a filosofia deve ter uma função
uma finalidade social de levar esse conhecimento para as pessoas, para mudar os valores das pessoas e defender que elas devem ser donas do seu próprio, digamos assim, destino. Tudo bem? Na próxima aula a gente já continua. A gente vai ver essa diferença entre essa ideia de teísta que estaria dentro do iluminismo e como que isso vai se relacionar com as religiões. Tudo bem?